Na festa, os gêmeos de 5 anos quase caíram. E só a faxineira correu para salvá-los, sem imaginar que eram filhos de um milionário. No terraço de uma mansão em São Paulo, empresários paulistas celebravam negócios milionários com champanhe francês e risadas altas. Mas ninguém percebeu que os gêmeos de 5 anos escorregavam perigosamente na mureta de mármore e Carrara. A bola que estavam jogando havia rolado para fora do terraço, e agora Bruno e Caio se pendiam sobre o vazio, segurando-se apenas com as mãozinhas pequenas, enquanto seus pezinhos balançavam no ar gelado da serra. Todos os adultos estavam embriagados demais para notar o desespero infantil, exceto uma jovem de olhos doces que limpava as taças de cristal no canto do salão. Letícia Mendes largou tudo e correu, sem hesitar, em direção ao perigo que ninguém mais enxergava. Antes de começar a história, inscreva-se no canal. Deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Vamos à história. Letícia nunca imaginou que estaria naquele lugar. A mansão dos Almeida, com seus jardins que pareciam cenários de novela e salões que cabiam sua casa inteira 3 vezes, estava além de qualquer sonho que já tivera. Ela era apenas uma faxineira de 24 anos que trabalhava para uma empresa de limpeza terceirizada, contratada para servir e limpar durante o evento empresarial mais importante. O dinheiro extra seria uma bênção para ajudar com as contas de casa e os remédios da avó Neuza. Otávio Almeida, o dono da mansão, era conhecido em todo o estado de São Paulo como o empresário mais bem-sucedido de sua geração. Aos 35 anos, havia transformado a construtora familiar numa das maiores empresas de incorporação do país, mas também carregava uma tristeza que todos podiam perceber. Perdeu a esposa Bruna há 3 anos, quando ela teve complicações após o nascimento dos gêmeos, e desde então criava Bruno e Caio sozinho, com a ajuda de babás que nunca duravam muito tempo. A festa estava no auge quando Letícia percebeu que as crianças não estavam mais brincando tranquilamente no cantinho reservado para elas. Bruno, sempre o mais aventureiro, havia chamado o irmão para uma brincadeira nova perto da mureta do terraço. "Vamos pegar a bola", disse ele, apontando para a bola colorida que havia rolado para o outro lado da proteção de vidro. Caio, mais cauteloso, hesitou por um momento, mas o amor pelo irmão falou mais alto. Ninguém viu quando eles começaram a escalar. Os empresários estavam envolvidos em conversas sobre fusões e aquisições, bebendo o uísque especial que Otávio havia guardado para a ocasião. As babás temporárias estavam distraídas, organizando os brinquedos e conversando entre si sobre seus próprios problemas. Até mesmo Otávio estava concentrado numa negociação importante com investidores americanos, explicando os números de faturamento enquanto gesticulava com o copo na mão. Foi o grito abafado de Bruno que fez Letícia levantar os olhos das taças que estava secando. Ela viu a cena que gelou seu sangue. Os 2 meninos pendurados do lado externo da mureta, seus rostinhos vermelhos de medo, as mãozinhas pequenas escorregando lentamente do vidro molhado pela garoa fina da serra. "Papai!" choramingou Caio, mas sua voz foi engolida pelo barulho da festa. Letícia não pensou 2 vezes. Largou a bandeja de cristal no chão, onde se estilhaçou em 1000 pedaços, e correu como nunca havia corrido na vida. Seus sapatos de borracha escorregaram no piso de mármore polido, mas ela não parou. Quando chegou perto da mureta, viu que Bruno já estava quase escorregando completamente e Caio tentava desesperadamente segurar o irmão com uma mão enquanto se agarrava ao vidro com a outra. "Não soltem, meninos!" ela gritou.
estendendo os braços e conseguindo agarrar os pulsos de ambos no exato momento em que as mãozinhas deles cederam. O peso dos dois quase a puxou junto, seus pés escorregaram e por um segundo terrível ela sentiu que todos os três iriam despencar do terraço, mas algo dentro dela, uma força que não sabia que possuía, a fez resistir e puxar com toda a energia que tinha. Bruno foi o primeiro a ser içado para a segurança, chorando e tremendo, seguido por Caio, que imediatamente se jogou nos braços dela. "Você salvou a gente", sussurrou Bruno, ainda em choque. "Você é nosso anjo", completou Caio, agarrando-se à blusa simples de Letícia, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Foi só então que Otávio percebeu o que havia acontecido. Alguém havia gritado, "As crianças", e quando ele se virou, viu seus filhos nos braços de uma estranha, todos os três tremendo e chorando. Seu mundo desabou e se reconstruiu no mesmo segundo. Correu até eles e os envolveu num abraço desesperado, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia explodir no peito. "Meus filhos!" ele murmurou, olhando nos olhos de Letícia por cima das cabecinhas dos meninos. "Você salvou meus filhos." A gratidão em sua voz era tão profunda que ela sentiu algo estranho no estômago, uma sensação que nunca havia experimentado antes. "Qualquer pessoa faria o mesmo", ela respondeu baixinho, mas as palavras saíram trêmulas. A festa havia parado completamente. Todos os empresários olhavam para a cena, alguns ainda com os copos na mão, outros com expressões de choque tardio. "Meu Deus, como não vimos isso acontecer?" perguntou um dos investidores, mas Otávio não estava mais prestando atenção em ninguém, além da mulher que havia salvado o que ele tinha de mais precioso no mundo. Letícia tentou se afastar discretamente, sentindo-se constrangida com toda aquela atenção. Mas Bruno e Caio não a largavam. "Não vá embora, tia", pediu Bruno. "Fica com a gente", implorou Caio, e algo no olhar dos meninos fez o coração de Letícia se derreter. Otávio observava a cena com uma mistura de gratidão e algo mais que não conseguia nomear. A maneira como seus filhos se agarravam naquela mulher, como se ela sempre devesse ter estado ali, mexia com ele de uma forma que não sentia há anos. Letícia tinha cabelos castanhos simples presos num rabo de cavalo, roupas básicas de trabalho, mas havia uma luz em seus olhos que iluminava todo o terraço gelado. "Como posso agradecer o que você fez?" Otávio perguntou, ainda abraçando os filhos, mas sem tirar os olhos dela. Letícia balançou a cabeça constrangida. "Não precisa agradecer nada. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria." Mas ele sabia que não era verdade. Dezenas de pessoas estavam naquele terraço e só ela havia agido. Os meninos finalmente se acalmaram o suficiente para Otávio poder falar com Letícia, sem eles agarrados nas suas pernas. "Como você se chama?" ele perguntou, percebendo que não sabia nem o nome da mulher que havia salvado sua família. "Letícia Mendes." Ela respondeu, secando as lágrimas que não percebera que estavam rolando. "Trabalho para a empresa de limpeza que vocês contrataram." A informação o pegou de surpresa. Durante toda a festa, ele mal havia notado o pessoal de apoio, focado nos negócios e nos convidados importantes. Agora se dava conta de como havia sido cego, de como as pessoas mais importantes às vezes são aquelas que passam despercebidas. "Letícia." Ele repetiu o nome, como se estivesse memorizando, um nome bonito. O constrangimento dela aumentou. "Preciso voltar ao trabalho", disse tentando se afastar novamente. Mas Otávio a impediu com um gesto gentil. "O trabalho pode esperar.
Você acabou de salvar meus filhos. Isso é mais importante que qualquer bandeja ou copo. Sua voz estava carregada de uma emoção que ele não sentia há muito tempo. Letícia olhou em volta e viu que todos ainda a observavam. Alguns empresários comentavam baixinho entre si, provavelmente surpresos que uma simples faxineira tivesse sido a heroína da noite. Ela se sentiu pequena e fora de lugar, mas quando olhou de novo para Bruno e Caio, que sorriam para ela como se fosse a pessoa mais especial do mundo, sentiu que talvez estivesse exatamente onde deveria estar. Otávio percebeu o desconforto dela e gentilmente a conduziu para longe da multidão, levando os meninos junto. "Podemos conversar num lugar mais reservado?" ele sugeriu, e ela assentiu, ainda tremendo um pouco pela adrenalina do que havia acontecido. Enquanto caminhavam pela mansão, Letícia não conseguia parar de pensar em como sua vida havia mudado em questão de minutos. Ela havia vindo trabalhar numa festa elegante, esperando apenas ganhar o dinheiro extra de que precisava, e agora estava sendo tratada como uma heroína por um homem rico. Mas o que mais a impressionava eram os olhos de Otávio. Havia uma tristeza profunda ali, misturada com uma gratidão que parecia transformar toda a sua expressão. Mas o que Letícia não imaginava era que aquele ato de coragem estava prestes a mudar não apenas sua vida, mas despertar algo no coração de Otávio que ele pensava ter perdido para sempre. 3 dias depois, Letícia ainda não conseguia tirar aquela noite da cabeça. Estava na casinha simples que dividia com a avó Neuza, no bairro da Vila Madalena, preparando um chá de camomila enquanto a chuva de outono batia nas janelas pequenas. A avó, uma mulher de 70 anos, com olhos espertos e mãos calejadas pelo trabalho de uma vida inteira, observava a neta com curiosidade. "Você não para de suspirar desde que voltou daquele trabalho", comentou Dona Neuza mexendo o açúcar no chá. "Aconteceu alguma coisa especial?" Letícia hesitou antes de responder. Como explicar que havia salvado 2 crianças e que não conseguia parar de pensar no olhar grato do pai delas? "Foi um trabalho diferente, só isso", murmurou, mas a avó não se convenceu. O telefone tocou, interrompendo o silêncio da tarde. Era um número que Letícia não reconhecia, e ela atendeu com cautela. "Alô? Letícia Mendes?" perguntou uma voz feminina educada. "Sou Amanda, assistente do Dr. Otávio Almeida. Ele gostaria de falar com a senhora, se possível." O coração de Letícia disparou. "Comigo, tem certeza?" "Absoluta certeza. O Dr. Almeida está interessado em lhe fazer uma proposta de trabalho. Poderia vir à empresa dele amanhã, às 10 da manhã?" Letícia olhou para a avó, que fingia não estar prestando atenção, mas claramente escutava cada palavra. "Que tipo de proposta?" perguntou, tentando manter a voz calma. "Ele prefere explicar pessoalmente. Posso confirmar sua presença?" Letícia não sabia o que responder. Parte dela estava curiosa, mas outra parte tinha medo. Homens ricos como Otávio Almeida não faziam propostas para mulheres como ela sem haver algum motivo. "Eu sim, posso ir", acabou respondendo. E a mulher do outro lado da linha deu o endereço da empresa. Quando desligou, a avó a olhava com um sorriso maroto. "Então, vai me contar o que realmente aconteceu naquele trabalho?" Letícia suspirou e contou tudo. Os meninos em perigo, o salvamento, a gratidão de Otávio. A avó escutou em silêncio, assentindo de vez em quando. "Esse homem te marcou, não foi?" perguntou a avó quando Letícia terminou. "Como assim?" "O jeito que você fala dele, o brilho nos seus olhos. Você gostou dele." Letícia balançou a cabeça vigorosamente. "Vó, ele é milionário. Eu sou uma faxineira.
Ele só quer me agradecer, nada mais. Mas a avó, com a sabedoria de quem viveu muito, apenas sorriu. O coração não entende de dinheiro, minha menina. E pelo que você me contou, o coração dele também foi tocado. Letícia sentiu o rosto esquentar. A verdade era que não conseguia parar de pensar em Otávio desde aquela noite, não só na gratidão dele, mas na tristeza que viu em seus olhos, na delicadeza com que tratou os filhos. Na manhã seguinte, Letícia acordou cedo e escolheu sua melhor roupa, uma saia azul marinho e uma blusa branca simples que a avó havia dado de presente no aniversário. Estava nervosa, as mãos suavam enquanto prendia os cabelos num coque baixo. Você está linda, disse a avó beijando sua testa. Seja você mesma, que é a pessoa mais especial que conheço. A empresa Almeida ficava num prédio elegante no centro de São Paulo, com fachada de vidro que refletia o céu cinzento da manhã. Letícia se sentiu pequena, entrando no saguão luxuoso, onde funcionários bem vestidos caminhavam apressados com pastas de couro. A recepcionista, uma mulher jovem de cabelos loiros perfeitamente arrumados, a recebeu com educação. A senhorita Mendes perguntou. E quando Letícia assentiu, ela sorriu. O Dr. Almeida a está esperando. Por favor, me acompanhe. Subiram num elevador silencioso até o último andar, onde ficava a sala da presidência. Letícia nunca havia estado num lugar tão elegante, com quadros caros nas paredes e móveis que pareciam ter custado mais que sua casa inteira. Otávio a recebeu pessoalmente na porta de sua sala. Estava diferente da noite da festa, menos formal, mais acessível, mas ainda impecavelmente vestido num terno cinza escuro. Letícia, muito obrigado por vir, disse ele, e ela notou que sua voz soava mais calorosa do que esperava. Por favor, sente-se. Quer café? Chá? Chá, por favor, ela respondeu, sentando-se numa poltrona de couro que era mais confortável que qualquer móvel que já havia experimentado. Otávio serviu pessoalmente o chá numa xícara de porcelana fina, um gesto que a surpreendeu. Homens da posição dele não costumavam servir outras pessoas. Primeiro quero agradecer novamente pelo que você fez, começou ele, sentando-se na poltrona ao lado dela em vez de atrás da mesa imponente. Meus filhos não param de falar de você. Perguntam todos os dias quando vão ver a tia Letícia de novo. O coração dela se aqueceu ao ouvir isso. Eles são meninos especiais, ela respondeu suavemente. Qualquer pessoa se encantaria com eles. Otávio sorriu. E ela percebeu como o sorriso transformava completamente seu rosto, afastando a tristeza que parecia sempre carregar. Eles gostaram muito de você. Na verdade, essa é a razão pela qual pedi para vir aqui. Letícia franziu a testa curiosa. Como assim? Otávio respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para falar. Estou precisando de uma babá para os meninos. Alguém de confiança, alguém que realmente se importe com eles. As últimas 3 babás que contratei não duraram nem um mês. Os meninos não se adaptam, ficam rebeldes, choram. E o senhor acha que eu poderia... Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Eu sei que você poderia. Vi como eles reagiram a você, como se sentiram seguros nos seus braços. E vi como você agiu para salvá-los, sem pensar em si mesma. Seus olhos se encontraram e Letícia sentiu algo estranho no estômago. Mas eu não tenho experiência formal como babá, ela protestou. Trabalho com limpeza desde os 18 anos. Não sei se tenho as qualificações que o senhor procura. Otávio balançou a cabeça. Qualificações se aprendem. O que você mostrou na outra noite, coragem, instinto protetor, amor genuíno por crianças, isso não se ensina. Letícia sentiu uma mistura de animação e medo.
A proposta era tentadora, não só pelo dinheiro, que certamente seria muito melhor que seu trabalho atual, mas pela chance de passar tempo com Bruno e Caio, que haviam conquistado seu coração naquela noite. Poderia ser um período de experiência, ele sugeriu, percebendo sua hesitação. Que tipo de experiência? 3 semanas para ver como se adapta. Os meninos ficariam com você durante o dia enquanto eu trabalho. Se der certo para todos, conversamos sobre algo permanente. Se não der, não há problema nenhum. A proposta parecia justa, mas Letícia ainda tinha dúvidas. Posso perguntar por que as outras babás não deram certo? Ela questionou. Otávio suspirou, passando a mão pelos cabelos. Acho que os meninos percebem que algo falta na nossa família. Eles são resistentes com babás porque sentem instintivamente que precisam de algo mais permanente, mais verdadeiro. A explicação tocou o coração de Letícia. Ela entendia o que era crescer sem mãe. Havia perdido a sua aos 12 anos e sabia como aquele vazio podia doer. Eles já falaram sobre a mãe com o senhor? Perguntou delicadamente. Às vezes. Bruno pergunta se ela vai voltar e Caio fica quieto quando toco no assunto. É difícil para todos nós. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era desconfortável. Letícia percebia a dor genuína de Otávio e ele parecia sentir que ela compreendia sem julgamentos. Posso conhecer a casa antes de decidir? Ela perguntou finalmente. Os meninos estão lá agora? Estão com a babá atual, que sai na semana que vem. Podemos ir agora, se quiser. A mansão Almeida era ainda mais impressionante durante o dia. Os jardins se estendiam por hectares com fontes de mármore e roseiras que perfumavam o ar. Letícia conseguia imaginar Bruno e Caio correndo pelos gramados, brincando de esconde-esconde entre as árvores antigas. É muito grande, ela comentou, sentindo-se intimidada. Grande demais para 2 crianças e um pai que trabalha demais, Otávio admitiu. Às vezes acho que eles se sentem perdidos aqui. Entraram pela porta principal e Letícia imediatamente escutou risadas vindas do jardim dos fundos. Vamos vê-los? Sugeriu Otávio, e ela assentiu ansiosa. Bruno e Caio estavam brincando com bolas de sabão no gramado, supervisionados por uma mulher de meia-idade que parecia mais interessada no celular que nas crianças. Quando viram Letícia, os dois largaram tudo e correram na direção dela, gritando: Tia Letícia! Ao mesmo tempo. Você veio nos visitar, disse Bruno, abraçando suas pernas. O papai disse que você ia vir, completou Caio, segurando sua mão. A reação deles foi tão genuína e carinhosa que Letícia sentiu os olhos marejarem. Vocês se lembram de mim? Perguntou, ajoelhando-se para ficar na altura deles. Claro que sim, respondeu Bruno. Você salvou a gente. E você é bonita, acrescentou Caio, fazendo-a rir. Otávio observava a cena com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Havia carinho ali, e talvez algo mais profundo que ele ainda não estava pronto para admitir. A babá atual se aproximou e se apresentou como Vera. Era uma mulher competente, mas fria, que tratava os meninos como uma obrigação. Eles são bagunceiros, comentou, como se fosse um defeito. Não param quietos nem um minuto. Letícia notou como os meninos se retraíram um pouco perto da babá. Crianças são assim mesmo, Letícia respondeu suavemente. É sinal de que são saudáveis e curiosas. Vera deu de ombros, claramente não concordando. Bom, vou buscar minhas coisas. Termino amanhã, disse para Otávio e se retirou sem se despedir dos meninos. Ela não gosta da gente, sussurrou Bruno para Letícia quando a babá saiu. E a gente não gosta dela também, completou Caio. Mas você é diferente, tia Letícia.
Você tem olhos gentis. A inocência da observação fez o coração de Letícia se derreter completamente. Otávio se aproximou. Então, o que acha? Letícia olhou para os meninos, que a observavam com esperança, depois para ele, que aguardava sua resposta com uma ansiedade mal disfarçada. Aceito o período de experiência, ela disse, e os meninos explodiram em comemorações. Oba! A tia Letícia vai ficar com a gente! Gritou Bruno pulando de alegria. Agora vamos poder brincar de verdade, disse Caio, já puxando sua mão para mostrar os brinquedos. Otávio sorriu, e pela primeira vez desde que o conhecera, Letícia viu uma alegria genuína em seus olhos. Mas o que nenhum deles sabia era que alguém observava a cena da janela do segundo andar. Alguém que não estava nada feliz com a chegada de Letícia Mendes na vida da família Almeida. E essa pessoa estava disposta a fazer qualquer coisa para garantir que a nova babá não durasse nem uma semana. Celeste Almeida sempre se considerou a segunda mãe de Bruno e Caio. Viúva há 5 anos e sem filhos próprios, ela havia se mudado para a mansão depois que Bruno morreu, alegando que Otávio precisava de ajuda para criar os meninos. Na verdade, ela alimentava um sonho secreto há décadas, casar-se com o cunhado e finalmente ter a família que a vida lhe negara. Aos 42 anos, Celeste era uma mulher bonita e elegante, sempre impecavelmente vestida e maquiada. Havia sido casada com André, o irmão mais novo de Otávio, que morreu num acidente de trânsito quando ainda eram recém-casados. Desde então, ela se apegara à família Almeida como se fosse sua própria salvação. Da janela de seu quarto, Celeste observava Letícia brincando com os meninos no jardim. A moça simples havia chegado há 1 semana e já era como se sempre tivesse feito parte da família. Bruno e Caio, que costumavam ser rebeldes e difíceis com as babás, estavam completamente encantados. Corriam atrás dela, penduravam-se em seu pescoço, dormiam mais tranquilos à noite. Isso não pode continuar, murmurou Celeste para si mesma, apertando os punhos, enquanto via Letícia ensinando os meninos a plantar flores no canteiro que Bruna havia começado anos atrás. Era como se a morta estivesse sendo substituída por uma completa estranha, e Celeste não podia permitir que isso acontecesse. Lá embaixo, Letícia se divertia com a tarefa de jardinagem. Agora cavamos um buraquinho pequeno, explicava para Bruno, que segurava uma muda de petúnia com cuidado. Não muito fundo, porque a plantinha precisa respirar. Caio observava atentamente, depois imitava cada gesto dela com a concentração de um cientista. Tia Letícia, quando crescer vai ficar colorida? Perguntou Caio, suas mãozinhas sujas de terra. Vai sim, e vocês vão poder ver as flores todos os dias da janela do quarto. Ela respondeu, ajudando-o a firmar a muda no solo. Vai ser nossa flor especial, disse Bruno orgulhoso. Otávio chegou do trabalho mais cedo que o habitual, algo que vinha acontecendo desde que Letícia começara a trabalhar para ele. Encontrou os 3 no jardim, sujos de terra, mas radiantes de felicidade. Papai, olha o que plantamos! Gritou Bruno, correndo para mostrar o canteiro. Vai ficar lindo, completou Caio. Está ficando muito bonito mesmo, concordou Otávio. Mas seus olhos estavam fixos em Letícia. Ela havia amarrado os cabelos com uma fita simples e tinha uma mancha de terra na bochecha, mas para ele estava mais bonita que qualquer mulher elegante que conhecia. Como foi o dia? Perguntou para ela. Maravilhoso, respondeu Letícia sinceramente. Os meninos são tão curiosos, tão carinhosos. É fácil cuidar deles quando se sente que eles confiam na gente. A simplicidade da resposta tocou Otávio profundamente. As outras babás sempre reclamavam de alguma coisa. Que os meninos eram difíceis,
que a casa era grande demais, que precisavam de mais dinheiro. Eles confiam em você porque você se importa de verdade, disse Otávio suavemente. Isso faz toda a diferença. Seus olhos se encontraram por um momento e Letícia sentiu aquela sensação estranha no estômago novamente. Havia algo na maneira como ele a olhava que a fazia sentir especial, importante. Celeste escolheu esse momento para aparecer no jardim. Otávio, que bom que chegou, disse ela, caminhando elegantemente pelos gramados em seus saltos altos. Preciso conversar com você sobre umas contas da casa. Seu tom era doce, mas Letícia percebeu um brilho gelado nos olhos dela quando olhou na sua direção. Oi, tia Celeste, disseram os meninos educadamente, mas sem o entusiasmo que demonstravam com Letícia. Olhem só como estão sujos, comentou Celeste, fazendo uma careta. Precisam de um banho urgente. A terra sai fácil, defendeu. Letícia, e eles se divertiram tanto? Tenho certeza, respondeu Celeste com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas crianças precisam aprender sobre limpeza e organização, não acha? O comentário foi direto e pontual, uma crítica disfarçada ao jeito mais livre de Letícia lidar com os meninos. Otávio percebeu a tensão no ar. As crianças podem se sujar brincando, Celeste. É parte de ser criança. Sua defesa de Letícia foi sutil, mas clara, e Celeste notou. Isso só aumentou sua determinação de livrar-se da babá antes que fosse tarde demais. Claro, você está certo, concordou Celeste rapidamente. Eu só me preocupo com eles. Sabe como sou. Ela se aproximou dos meninos e tentou limpar a terra das mãos de Bruno com um lenço de papel, mas ele se esquivou. A tia Letícia disse que depois do banho podemos ver se as plantinhas beberam água, disse ele. Que interessante, murmurou Celeste, mas seu tom indicava que achava tudo menos interessante. Bom, vou deixar vocês terminarem aqui. Otávio, não esqueça que temos jantar na casa do Silva amanhã. Era mentira. Não havia jantar nenhum marcado, mas ela queria plantar a ideia de compromissos sociais onde Letícia não se encaixaria. Quando Celeste se afastou, Letícia se sentiu desconfortável. Ela não gosta muito de mim, não é? Perguntou para Otávio baixinho, enquanto os meninos voltavam a brincar com a terra. A Celeste é protetora, ele respondeu diplomaticamente. Perdeu o marido cedo e se apegou muito a esta família. Entendo, disse Letícia, mas não entendia completamente. Havia algo na maneira como Celeste a olhava que ia além de proteção familiar. Parecia mais possessividade, ciúme até. Ela mora aqui há muito tempo? Disse que Bruna morreu. Disse que queria ajudar com os meninos. A menção da esposa falecida criou um silêncio momentâneo. Letícia sempre sentia um aperto no peito quando o assunto surgia não por ciúme, mas por compaixão pela dor que via nos olhos de Otávio sempre que o nome era mencionado. Ela deve ter sido uma pessoa especial, disse suavemente. Era, confirmou Otávio. Olhando para o canteiro onde Bruna costumava plantar suas flores favoritas. Mas a vida continua e os meninos precisam de alegria. Ele olhou para Letícia com uma intensidade que a fez corar. Você trouxe essa alegria de volta para eles. O momento entre eles se estendeu, carregado de significados não ditos. Letícia sentiu o coração acelerar sob o olhar dele, e Otávio percebeu que seus sentimentos por ela estavam crescendo mais rápido do que esperava. Era perigoso, mas ao mesmo tempo reconfortante sentir-se vivo novamente.
Enquanto isso, da janela de seu quarto, Celeste observava a troca de olhares entre eles, com uma mistura de raiva e desespero crescendo em seu peito. Cada sorriso de Otávio direcionado a Babá era como uma facada em suas esperanças. Cada risada dos meninos com Letícia era uma prova de que estava perdendo a família que considerava sua. Naquela noite, enquanto a casa adormecia tranquila, Celeste permaneceu acordada em seu quarto, caminhando de um lado para o outro como uma fera enjaulada. As risadas do jardim não saíam da sua cabeça, e a imagem de Otávio olhando para Letícia com aquela ternura a consumia por dentro. Ela não pode ficar, murmurou para si mesma, parando diante do espelho e vendo seu próprio reflexo pálido e desesperado. Eu não posso perder tudo o que construí aqui. Não posso perder ele. Suas mãos tremiam enquanto abria a gaveta da cômoda, onde guardava suas joias mais preciosas. Entre as peças, seus dedos encontraram uma pulseira de ouro antigo que havia pertencido à sua mãe. Era única, facilmente reconhecível e valiosa o suficiente para justificar uma busca completa pela casa. Um plano começou a se formar em sua mente, cruel, mas eficaz. Celeste sorriu pela primeira vez em dias, mas era um sorriso frio que não chegava aos olhos. Se não conseguia conquistar o coração de Otávio pelo amor, talvez conseguisse eliminando a concorrência de uma vez por todas. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Celeste pôs seu plano em ação. Esperou até ter certeza de que Otávio estava em seu escritório trabalhando, e Letícia havia ido embora. Então, subiu ao quarto dela, o quarto de hóspedes que Otávio havia preparado especialmente para a nova babá ficar durante a semana. Celeste conhecia cada centímetro daquela casa. Sabia onde ficavam as câmeras de segurança que Otávio havia instalado nos corredores após alguns assaltos no bairro, e sabia exatamente como evitá-las. Entrou no quarto de Letícia usando a chave mestra que guardava desde que se mudara para a mansão. O quarto era simples, mas aconchegante. Letícia havia trazido poucas coisas pessoais, uma foto da avó, alguns livros, roupas básicas, mas bem cuidadas. Celeste sentiu uma pontada de desprezo ao ver como a vida da moça era modesta. Como Otávio pode se interessar por alguém assim, pensou. Mas era exatamente essa simplicidade que a preocupava. Letícia não estava ali pelo dinheiro ou pelo status, como as outras babás. Ela genuinamente se importava com as crianças. E pior ainda, estava conquistando o coração de Otávio de forma natural e honesta. Isso a tornava uma ameaça muito mais perigosa. Celeste tirou da bolsa uma pulseira de ouro que havia pertencido à mãe dela. Era uma peça antiga, valiosa, com gravações delicadas que a tornavam única e facilmente identificável. Cuidadosamente, ela a escondeu entre as roupas de Letícia no fundo da gaveta das blusas, onde seria encontrada se alguém procurasse. Depois, pegou o celular e ligou para a própria secretária. Márcia, preciso que você me faça um favor amanhã. Vou dizer que minha pulseira de ouro desapareceu, aquela que era da minha mãe. Quero que você sugira procurarmos no quarto da babá nova. Pode fazer isso? Do outro lado da linha, a secretária hesitou por um momento, mas acabou concordando. Celeste sempre foi muito convincente. Na manhã seguinte, Letícia chegou radiante à mansão. Havia passado a noite sonhando com os meninos e, se fosse honesta consigo mesma, com o sorriso de Otávio. Encontrou Bruno e Caio tomando café na cozinha, ainda de pijama, e eles correram para abraçá-la como se não a vissem há semanas. Tia Letícia, hoje podemos regar nossas flores? Perguntou Caio, subindo em sua cadeira para ficar mais alto. Claro que sim, depois que vocês tomarem banho e se vestirem. Ela respondeu, beijando a testa dele.
E se tiverem sorte, talvez possamos fazer biscoitos também. Biscoitos! Gritaram os dois ao mesmo tempo, e ela riu da reação deles. Era incrível como coisas simples podiam tornar as crianças tão felizes. Otávio apareceu na cozinha nesse momento, já vestido para o trabalho, mas parou ao ver a cena. A alegria dos filhos era contagiante. "Bom dia", disse ele para Letícia, e ela notou que sua voz estava mais quente que o habitual. "Bom dia", respondeu, sentindo-se boba por ficar nervosa sempre que ele aparecia. "Os meninos estão empolgados para regar as plantas hoje." "E fazer biscoitos", lembrou Bruno. "Que programação perfeita", comentou Otávio, servindo-se de café. "Eu gostaria de poder ficar para provar esses biscoitos." A frase saiu mais íntima do que ele pretendia, e ambos sentiram o clima mudar sutilmente. Letícia baixou os olhos constrangida, enquanto ele se repreendeu mentalmente por soar tão pessoal. Foi nesse momento que Celeste desceu as escadas, já completamente arrumada, apesar da hora matinal. "Bom dia, família", disse ela, beijando os meninos e cumprimentando Otávio com um sorriso que reservava especialmente para ele. Para Letícia, apenas um aceno frio. "Que coincidência encontrar todo mundo aqui", continuou Celeste, sentando-se à mesa. "Tenho uma notícia ruim. Minha pulseira de ouro desapareceu do meu quarto. A informação caiu como uma bomba no silêncio matinal." "Que pulseira?", perguntou Otávio, franzindo a testa. "A de ouro antigo que era da minha mãe. Você conhece, sempre uso em ocasiões especiais. Deixei na cômoda ontem à noite e hoje de manhã não estava mais lá." Celeste falou com a dose certa de preocupação e tristeza. Como uma atriz experiente, Letícia sentiu o estômago gelado. Uma acusação de roubo estava implícita no ar, embora ninguém tivesse dito nada diretamente ainda. "Tem certeza que não colocou em outro lugar?", sugeriu Otávio. "Às vezes deixamos as coisas em lugares diferentes sem perceber." "Tenho certeza absoluta", respondeu Celeste firmemente. "Sempre deixo no mesmo lugar e sempre tranco meu quarto antes de dormir. Alguém entrou lá durante a noite." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os meninos pararam de comer, sentindo a tensão entre os adultos. "Papai, o que é uma pulseira?", perguntou Caio inocentemente, tentando quebrar o clima pesado. "É um tipo de joia que as mulheres usam no braço", explicou Otávio, mas sua mente estava claramente focada no problema que Celeste havia apresentado. "Bom, vamos procurar pela casa toda", sugeriu Letícia, tentando soar útil. "Talvez tenha caído em algum lugar, ou alguém tenha mudado de lugar sem querer." Era uma sugestão sensata, mas Celeste estava preparada para isso. "É uma boa ideia", concordou Celeste prontamente. Na verdade, Márcia sugeriu que verificássemos todos os quartos, inclusive o das pessoas que trabalham aqui. A sugestão foi feita com delicadeza, mas a insinuação era clara como cristal. Letícia sentiu como se tivesse levado um tapa. A acusação indireta a atingiu como uma apunhalada, e ela viu nos olhos de Celeste uma satisfação mal disfarçada. "Claro", disse ela, tentando manter a dignidade. "Podem procurar no meu quarto à vontade, não tenho nada a esconder." "Não?" "Se é necessário", disse Otávio rapidamente, percebendo o constrangimento de Letícia. "Vamos procurar pela casa toda primeiro. Tenho certeza de que encontraremos a pulseira." Mas Celeste já havia plantado a semente da dúvida, e ela sabia que não podia recuar agora. "Otávio, eu realmente acho que devemos ser minuciosos", insistiu Celeste. "Essa pulseira tem valor sentimental imenso para mim. Era a única coisa que restou da minha mãe." Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Uma performance convincente. Bruno e Caio observavam tudo confusos.
Tia Letícia não pegaria nada que não fosse dela, disse Bruno, com a honestidade brutal das crianças. Ela é boa, completou Caio, segurando a mão de Letícia em solidariedade. A defesa inocente dos meninos tocou o coração de todos, mas também deixou a situação ainda mais delicada. Otávio se encontrava numa posição impossível. Não queria ofender Letícia, mas também não podia ignorar completamente a preocupação de Celeste. Vamos fazer assim, decidiu ele finalmente. Procuramos pela casa inteira, incluindo todos os quartos. Assim, eliminamos qualquer dúvida e encontramos a pulseira. Era uma solução diplomática, mas Letícia se sentiu humilhada mesmo assim. A busca começou pela sala e foi se estendendo por todos os cômodos da mansão. Celeste conduzia a procura com eficiência suspeita, como se soubesse exatamente onde não encontrariam a pulseira. Quando chegaram ao quarto de Letícia, ela abriu as gavetas com mãos trêmulas. "Por favor, fiquem à vontade", disse ela, afastando-se para que pudessem procurar. Otávio parecia desconfortável com toda a situação, mas Celeste estava determinada. Mexeu nas roupas cuidadosamente, até que seus dedos encontraram exatamente o que havia plantado. "Meu Deus!", exclamou Celeste, puxando a pulseira de ouro do meio das blusas de Letícia. "Aqui está." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Letícia olhou para a pulseira como se fosse uma cobra venenosa, sem conseguir entender como havia parado. "Ali!" "Isso é impossível", murmurou ela, sentindo o mundo girar ao seu redor. "Eu nunca vi essa pulseira na minha vida. Eu jamais pegaria algo que não fosse meu." Sua voz estava desesperada, mas ela sabia como soava. Exatamente como alguém que havia sido pego em flagrante. Otávio olhava da pulseira para Letícia, seu rosto uma máscara de confusão e decepção. "Letícia", começou ele, mas não conseguiu terminar a frase. Como explicar o inexplicável? Como acreditar na inocência dela, quando a evidência estava bem ali? Mas enquanto Letícia sentia seu mundo desabar, ela não sabia que suas lágrimas de desespero estavam sendo gravadas por uma câmera de segurança, uma câmera que Celeste havia esquecido de considerar em seus planos cuidadosos. Letícia correu pelas avenidas sem saber para onde ir, as lágrimas embaçando sua visão enquanto o mundo ao redor parecia desabar. Tudo havia acontecido tão rápido que ela ainda não conseguia processar completamente. Uma hora estava planejando fazer biscoitos com Bruno e Caio. Na outra estava sendo acusada de ladra por uma pulseira que nunca havia visto na vida. Parou numa praça pequena perto da estação de metrô e se sentou num banco, finalmente permitindo-se chorar sem controle. Como tudo havia dado tão errado? Em uma semana, havia encontrado uma família que a amava, um trabalho que a realizava e talvez até mesmo o início de algo especial com Otávio. Agora, tudo estava perdido por causa de uma acusação que ela não conseguia explicar. Seu celular tocou 4 vezes, mas ela não atendeu. Era sua avó, mas ela não conseguiu atender. Estava nervosa demais. Como explicaria para sua avó que havia acabado de perder o emprego dos sonhos porque alguém havia armado contra ela? Enquanto isso, na mansão Almeida, Otávio caminhava pelo escritório como um leão enjaulado. Havia dispensado Celeste e levado os meninos para a escola, mas não conseguia se concentrar em nada. A imagem de Letícia chorando, o desespero em sua voz quando implorou para ele acreditar nela, não saía de sua cabeça. "Papai está triste", havia perguntado Bruno no carro a caminho da escola.
A tia Letícia fez alguma coisa feia mesmo? Caio havia completado a pergunta do irmão com a sinceridade devastadora das crianças. Otávio não soubera o que responder. Algo não estava certo. Otávio conhecia pessoas o suficiente nos negócios para saber quando alguém estava mentindo, e a reação de Letícia não havia parecido de alguém que foi pego roubando. Havia parecido de alguém genuinamente chocado e traído. Além disso, por que ela roubaria uma pulseira? Ele lhe pagava bem, e ela nunca havia demonstrado interesse por coisas materiais. Pegou o celular e ligou para o chefe de segurança da empresa. Carlos, preciso que você analise as gravações das câmeras da minha casa. Ontem à noite, das 10 da noite às 6 da manhã. Algum problema específico, chefe? Quero ver se alguém entrou no quarto de hóspedes durante a madrugada. Enquanto aguardava a análise das gravações, Otávio não conseguia parar de pensar na expressão de Letícia quando Celeste puxou a pulseira de sua gaveta. Não havia culpa naqueles olhos, apenas confusão e mágoa profundas. Como ele havia sido cego ao ponto de não perceber isso na hora, Celeste apareceu no escritório sem bater, como sempre fazia. Otávio, sei que você está chateado com o que aconteceu. Começou ela, usando o tom maternal que sempre adotava quando queria consolá-lo. Mas foi melhor descobrir agora, antes que ela causasse danos maiores. Danos maiores? Repetiu Otávio, olhando-a com estranheza. Do que você está falando, Celeste? Ora, ela claramente veio aqui com segundas intenções. Uma moça como ela, de família simples, trabalhando numa casa como a nossa, era óbvio que tentaria se aproveitar da situação. As palavras de Celeste soaram como veneno nos ouvidos de Otávio. Uma moça como ela? Ele repetiu, sentindo raiva crescer em seu peito. Letícia salvou meus filhos, Celeste. Arriscou a própria vida por eles. Isso não parece a atitude de alguém que veio aqui para se aproveitar. Otávio, você está sendo ingênuo, insistiu Celeste, sentando-se na poltrona em frente à mesa dele. Mulheres como ela são espertas, sabem exatamente como manipular homens vulneráveis. A palavra vulneráveis foi pronunciada com cuidado especial, uma lembrança sutil de que ela o considerava emocionalmente frágil desde a morte de Bruna. Não me chame de vulnerável, disse Otávio friamente. E não fale de Letícia como se a conhecesse. Você não a conhece. O tom dele surpreendeu Celeste, que não esperava uma defesa tão veemente. Você está defendendo uma ladra? Perguntou ela, fingindo incredulidade. Estou questionando como uma pulseira foi parar na gaveta dela, respondeu Otávio. Estou questionando porque você parecia saber exatamente onde procurar. A observação atingiu Celeste como um raio. Ela havia sido cuidadosa, mas talvez não o suficiente. O que? Você está insinuando, né? Perguntou ela, tentando soar ofendida, que eu plantei minha própria pulseira no quarto dela. Por que eu faria uma coisa dessas? Não sei, Celeste. Por que você faria? Ele devolveu a pergunta, seus olhos fixos nela, com uma intensidade que a fez se sentir desconfortável. O telefone tocou, interrompendo o momento tenso. Era Carlos, o chefe de segurança. Chefe, analisei as gravações que você pediu. Tem algo interessante aqui. O que você encontrou? Às 2 da madrugada, alguém subiu as escadas em direção ao corredor dos quartos. A pessoa conhecia bem o ângulo morto das câmeras, mas consegui pegar um pedaço da imagem. O coração de Otávio acelerou. Consegue identificar quem é? É uma mulher, pelo que posso ver da silhueta, cabelos mais curtos, altura média. Desapareceu do campo das câmeras por cerca de 15 minutos, depois voltou pelo mesmo caminho. A descrição se encaixava perfeitamente com Celeste. Otávio, chamou Celeste, percebendo que ele havia empalidecido durante a ligação.
Quem era? Era sobre as gravações de segurança. Ele respondeu lentamente, desligando o telefone e a encarando diretamente. Interessante descobrir que alguém subiu ao andar dos quartos às 2 da madrugada. O rosto de Celeste perdeu completamente a cor. Ela abriu a boca para falar, mas não saiu som algum. Otávio continuou, sua voz ficando mais dura a cada palavra. Alguém que conhecia bem os pontos cegos das câmeras. Alguém que teve acesso ao quarto de Letícia durante a madrugada. Otávio, eu posso explicar, começou Celeste desesperadamente, mas ele levantou a mão para silenciá-la. Pode explicar o que exatamente? Como você subiu até lá no meio da noite? Como sua pulseira foi parar na gaveta de Letícia? Como você orquestrou tudo isso? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Celeste, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero por ter sido descoberta. Eu fiz por nós, disse ela finalmente. Por nossa família. Ela estava destruindo tudo o que construímos juntos. Que família? Perguntou Otávio, genuinamente confuso. Celeste, nós nunca fomos uma família. Você é minha cunhada, alguém que ajudou com as crianças. Nada mais que isso. Como pode dizer isso? Ela gritou, toda a compostura se desfazendo. Eu dediquei minha vida a vocês. Cuidei dos seus filhos como se fossem meus. Renunciei a tudo por esta família. Ninguém pediu para você. Renunciar a nada, respondeu Otávio, sentindo uma mistura de pena e raiva. Você tomou essas decisões sozinha. Criou expectativas que nunca existiram. Mas eu te amo, ela confessou finalmente, as palavras saindo como um grito desesperado. Sempre amei, desde antes de você se casar com Bruna. A confissão chocou Otávio completamente. Celeste, eu esperei, continuou ela, como se uma represa tivesse se rompido. Esperei você superar a morte dela. Esperei você estar pronto para amar de novo. E quando finalmente pensei que minha hora havia chegado, aparece essa ninguém para roubar meu lugar. Seu lugar, repetiu Otávio, incrédulo. Celeste, você nunca teve um lugar, não do jeito que está pensando. As palavras foram cruéis, mas necessárias. Eu nunca dei motivos para você acreditar que havia algo entre nós além de parentesco. Celeste soluçava agora, todo o seu mundo desabando ao redor dela. Mas os meninos me amam. Eu sou como uma mãe para eles. Você é tia deles e sempre será bem-vinda como tia. Mas isso não lhe dá o direito de destruir a vida de uma pessoa inocente por ciúme. O silêncio que se seguiu foi pesado. Celeste percebeu que havia perdido tudo. A chance com Otávio, a confiança dele, provavelmente até mesmo o relacionamento com os sobrinhos. O que vai acontecer agora? Perguntou ela com voz quebrada. Agora você vai ligar para Letícia e pedir desculpas, disse Otávio firmemente. Vai explicar que foi tudo um mal-entendido. Que encontrou a pulseira em outro lugar. E depois nós vamos conversar sobre você encontrar um lugar seu para morar. Você está me expulsando? Perguntou Celeste, chocada. Estou sugerindo que é hora de você construir sua própria vida. Esta casa é minha e dos meus filhos. Você sempre será bem-vinda para visitar. Mas não pode mais morar aqui, alimentando fantasias que não vão se realizar. Celeste saiu do escritório, caminhando como uma sonâmbula. Tinha perdido tudo em uma manhã. E tudo por causa de um plano que parecia tão perfeito na noite anterior. Enquanto isso, Otávio pegou o telefone, suas mãos tremendo ligeiramente. Precisava encontrar Letícia e consertar o erro terrível que havia cometido. Mas quando ligou para o celular dela, caiu direto na caixa postal.
Tentou mais 3 vezes, com o mesmo resultado. Estava começando a ficar desesperado quando se lembrou de que ela havia mencionado morar com a avó. Talvez pudesse encontrar o endereço dela nos documentos que havia preenchido quando foi contratada. Na gaveta de sua mesa, encontrou a ficha de cadastro de Letícia. Endereço: Rua Augusta, 1247, apartamento 32. Pegou as chaves do carro e saiu correndo, esperando não ser tarde demais para consertar o estrago que Celeste havia feito em suas vidas. Mas o que Otávio não sabia era que Letícia havia tomado uma decisão drástica enquanto estava sentada naquele banco da praça. Ela havia decidido deixar São Paulo para sempre e já estava a caminho da rodoviária do Tietê com uma pequena mala contendo tudo o que possuía no mundo. Na rodoviária do Tietê, Letícia estava na fila para comprar uma passagem para Ribeirão Preto, onde uma prima distante havia prometido ajudá-la a encontrar trabalho numa escola infantil. Não era o futuro que sonhara, mas era melhor que ficar numa cidade onde sua reputação estava manchada para sempre. Tinha apenas o dinheiro que havia economizado trabalhando para Otávio, mas alguns trocados guardados para emergências. Seria suficiente para a passagem e talvez alguns dias de pensão barata até conseguir se estabelecer. A avó Neuza havia tentado convencê-la a ficar, dizendo que a verdade sempre aparece. Mas Letícia não aguentava mais a humilhação. Uma passagem para Ribeirão. Preto, por favor, disse ela para o atendente, sua voz ainda rouca de tanto chorar. Próximo ônibus sai em 40 minutos, informou o homem, entregando-lhe o bilhete. Letícia pegou sua mala pequena e foi sentar-se na sala de espera, observando as pessoas que iam e vinham com suas próprias vidas, problemas e destinos. Enquanto isso, Otávio batia na porta do apartamento pequeno, onde Letícia morava com a avó. Uma senhora de cabelos brancos e olhos inteligentes atendeu-o, olhando-o com desconfiança. "A senhora é a avó de Letícia?" perguntou ele. "Sou. E o senhor deve ser o homem que fez minha neta chorar a manhã inteira." "Senhora, eu preciso falar com ela urgentemente", disse Otávio, percebendo pela hostilidade da mulher que a situação era ainda pior do que imaginara. "Houve um erro terrível, e eu preciso me desculpar." "Letícia não está aqui", respondeu a avó secamente, "e mesmo que estivesse, não sei se deveria falar com o senhor." "Por favor", implorou Otávio. "A senhora não entende. Minha cunhada armou tudo. Letícia é inocente. Eu sei disso agora. Tenho provas." A informação fez a expressão da avó mudar ligeiramente. Provas. Gravações de segurança. Celeste plantou a pulseira no quarto de Letícia durante a madrugada. "Tenho tudo registrado." A avó hesitou por um momento, então abriu completamente a porta. "Entre", disse ela, "mas vou avisá-lo desde já. Letícia não está aqui. Saiu há 1 hora com uma mala dizendo que ia embora de São Paulo para sempre." O coração de Otávio parou. Para onde ela foi? Não sei ao certo. Falou alguma coisa sobre Ribeirão Preto, sobre trabalhar numa escola. A avó conduziu-o para a sala pequena, mas aconchegante. "Aquela menina é a coisa mais preciosa que tenho na vida, senhor Almeida. Perdeu os pais cedo, sempre trabalhou honestamente. Nunca pegou 1 centavo que não fosse seu. E agora você a fez sentir como uma criminosa." As palavras da avó eram como tapas na cara de Otávio. "Eu sei, e me odeio por isso. Mas quando vi a pulseira na gaveta dela..." "O senhor não a conhece de verdade, não é?" interrompeu a avó. "Se conhecesse, saberia que ela é incapaz de fazer mal a uma mosca, quanto mais roubar alguma coisa." "A senhora tem razão", admitiu Otávio. "Eu me deixei levar pelas aparências, mas posso consertar isso.
Posso limpar o nome dela, explicar para todo mundo que foi um equívoco. O senhor pode, concordou a avó. Mas isso vai trazer minha neta de volta? Vai curar a humilhação que ela sentiu? Otávio não sabia o que responder. Sabia que havia magoado Letícia profundamente e talvez ela nunca pudesse perdoá-lo. Eu me importo muito com ela, disse ele de repente, surpreso por ter verbalizado o sentimento que vinha crescendo em seu coração sem que percebesse. Sei que não tenho o direito de falar isso agora, mas eu me apaixonei por ela. A confissão pareceu amolecer um pouco o coração da avó. Então, por que não lutou por ela quando teve a chance? Por que acreditou na palavra de outra pessoa em vez de confiar no coração? Porque sou um idiota, respondeu Otávio honestamente. Porque tenho medo de amar de novo desde que perdi minha esposa. E quando vi uma chance de me proteger desses sentimentos, eu a agarrei. Medo é coisa de criança, senhor Almeida, disse a avó severamente. Homem adulto enfrenta o medo e luta pelo que quer. Ela se levantou e foi até uma cômoda antiga, de onde tirou uma foto de Letícia criança. Vê esta menina, perdeu a mãe aos 12 anos. Criou-se praticamente sozinha porque eu era velha demais para ser mãe outra vez. Nunca se queixou. Nunca chorou autopiedade. Trabalha desde os 15 anos para ajudar a me sustentar. Otávio olhou para a foto e sentiu o coração apertar. Letícia criança tinha os mesmos olhos doces, mas havia uma tristeza ali que ele não havia notado na mulher adulta. Ela nunca me contou sobre a mãe, murmurou. Letícia não gosta de falar sobre dor. Prefere ser forte para os outros. Como posso encontrá-la? Perguntou Otávio desesperadamente. A rodoviária do Tietê, respondeu a avó após um momento de hesitação. Disse que ia pegar o primeiro ônibus para Ribeirão Preto. Deve estar lá agora. Otávio se levantou num pulo. Obrigado, senhora. Prometo que vou consertar isso. Espere, disse a avó segurando seu braço. Se for atrás dela, melhor ter certeza do que quer. Letícia já sofreu demais na vida para ser machucada de novo por um homem que não sabe o que sente. Eu sei o que sinto, respondeu Otávio com convicção. Sei que quero ela na minha vida, na vida dos meus filhos. Sei que cometi o maior erro da minha vida hoje de manhã. A avó o estudou por um longo momento, então assentiu. Então vá. Mas, se ela não quiser falar com o senhor, respeite a decisão dela. Minha neta merece um homem que a valorize desde o primeiro dia, não alguém que precise quase perdê-la para perceber seu valor. Otávio saiu do apartamento correndo e dirigiu como um louco até a rodoviária do Tietê. O trânsito de São Paulo conspirava contra ele. Cada semáforo vermelho uma agonia, cada engarrafamento uma eternidade. Olhava o relógio no painel constantemente, calculando mentalmente quanto tempo havia passado desde que Letícia saíra de casa. Quando finalmente chegou à rodoviária, deixou o carro em lugar proibido e correu para dentro. O lugar estava cheio de pessoas carregando bagagens, famílias se despedindo, anúncios ecoando pelos alto-falantes. Seus olhos varreram freneticamente a multidão, procurando pela silhueta familiar de Letícia. Lá estava ela, sentada numa cadeira de plástico azul perto da plataforma 12, sua mala pequena aos pés. Estava olhando para o nada, os olhos vermelhos de chorar, as mãos fechadas no colo. Parecia tão pequena e perdida que Otávio sentiu como se alguém tivesse apertado seu coração com as mãos. Letícia, chamou ele, se aproximando devagar. Ela levantou os olhos e, ao vê-lo, seu rosto se fechou completamente. O que está fazendo aqui? Perguntou friamente, se levantando e pegando a mala. Vim te dizer a verdade, respondeu ele. Vim te pedir perdão. Já sei qual é a verdade,
disse ela tentando passar por ele. A verdade é que sou uma ladra que roubou uma pulseira de ouro. A verdade é que traí sua confiança e a dos seus filhos. Não, disse Otávio firmemente, bloqueando sua passagem. A verdade é que Celeste plantou aquela pulseira no seu quarto. Letícia parou, olhando-o como se não tivesse ouvido direito. O que você disse? Celeste armou tudo. Ela subiu ao seu quarto às 2 da madrugada e escondeu a pulseira entre suas roupas. Tenho as gravações de segurança que provam. A informação atingiu Letícia como um soco no estômago. Por que ela faria isso? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Otávio respirou fundo antes de responder. Porque está apaixonada por mim há anos. Via você como uma ameaça. Uma ameaça aos planos dela de se tornar minha esposa. O alto-falante anunciou a partida do ônibus para Ribeirão Preto em 10 minutos. Letícia olhou para a plataforma depois de volta para Otávio. Mesmo que isso seja verdade, não muda nada. Você acreditou nela em vez de em mim. Você olhou nos meus olhos e achou que eu era capaz de roubar. Você está certa, admitiu Otávio. Eu errei terrivelmente. Deixei o medo falar mais alto que o coração. Que medo! Medo de me apaixonar de novo. Medo de ser feliz depois de Bruna. Quando vi a pulseira, foi como se o universo estivesse me dizendo que eu não merecia uma segunda chance. Letícia o olhou com uma mistura de tristeza e compreensão. Otávio, eu entendo sua dor, mas não posso ser o alvo dela. Não quero que seja, disse ele desesperadamente. Quero que seja minha cura. Atenção, passageiros do ônibus para Ribeirão Preto. Embarque imediato na plataforma 12. Ecoou pelo terminal. Letícia pegou a mala, mas Otávio segurou sua mão. Por favor, não vá, implorou. Volte comigo. Deixe-me mostrar que posso confiar em você, que posso me importar com você como você merece. Você falou em se importar? Perguntou ela, parando completamente. Falei, confirmou Otávio. Eu me apaixonei por você, Letícia, pela maneira como você cuida dos meus filhos, como trouxe alegria de volta para nossa casa, como fez meu coração voltar a bater direito. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela novamente, mas dessa vez não eram apenas de tristeza. Otávio, eu sei que não mereço uma segunda chance, continuou ele. Sei que feri você profundamente, mas se puder me perdoar, prometo passar o resto da vida provando que você pode confiar em mim. E Celeste? Perguntou Letícia. Celeste vai embora da casa. Já conversei com ela. E vai ligar para você para pedir desculpas e explicar que foi tudo um mal-entendido. Último chamado para Ribeirão Preto, anunciou o alto-falante. Letícia olhou para a plataforma onde as pessoas estavam subindo no ônibus, depois para Otávio, que a observava com uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Se eu voltar, disse ela devagar, as coisas vão ser diferentes? Completamente diferentes, prometeu ele. Você não vai ser apenas a babá dos meus filhos, vai ser parte da nossa família de verdade. E se não der certo? Vai dar, disse Otávio com convicção, porque desta vez vou ouvir meu coração em vez da minha cabeça. Letícia hesitou por mais um momento, então largou a mala e se jogou nos braços dele. Otávio a assegurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, sentindo o perfume doce de seus cabelos, o calor de seu corpo contra o dele. Obrigado, sussurrou ele. Obrigado por me dar uma segunda chance. Não me faça me arrepender, murmurou ela contra seu pescoço. No caminho de volta para casa, eles conversaram sobre tudo o que havia acontecido. Celeste, as gravações, os sentimentos que vinham crescendo entre eles. Os meninos vão ficar felizes, comentou Letícia. Eles perguntaram onde você estava durante todo o caminho para a escola, contou Otávio.
Bruno disse que a casa fica triste quando você não está lá. E você? Perguntou ela, olhando-o de perfil enquanto ele dirigia. Eu também fico triste, admitiu ele, mais triste do que deveria estar permitido para um patrão. E agora? O que somos? Agora somos o que quisermos ser, respondeu ele pegando sua mão. Mas primeiro somos duas pessoas que se importam uma com a outra e querem descobrir onde isso pode levar. Quando chegaram à mansão, encontraram Celeste na sala, com malas prontas ao lado do sofá. Ela se levantou quando os viu entrar juntos, seu rosto uma máscara de resignação. Letícia, disse ela, sua voz quebrada, eu preciso te pedir desculpas. Celeste, começou Letícia, mas a outra mulher levantou a mão. Por favor, deixe-me falar. O que eu fiz foi imperdoável. Tentei destruir sua reputação por ciúme e egoísmo. Você não merecia isso. Por quê? Perguntou Letícia simplesmente. Porque eu quis algo que nunca foi meu para querer, respondeu Celeste, olhando para Otávio. E quando vi que você estava conseguindo naturalmente o que eu nunca conseguiria forçar, enlouqueci. E agora? Agora vou embora. Vou morar com minha irmã em Campinas e tentar reconstruir minha vida longe daqui. A despedida foi constrangedora, mas necessária. Celeste se despediu dos sobrinhos quando eles voltaram da escola, prometendo visitá-los em breve. Bruno e Caio não entenderam completamente por que a tia ia embora, mas estavam radiantes por ter Letícia de volta. Tia Letícia, você não vai mais embora? Perguntou Caio, agarrado na perna dela. Não vou mais embora, prometeu ela, beijando o topo da cabeça dele. Vamos cuidar das nossas flores juntos, para sempre, insistiu Bruno. Letícia olhou para Otávio, que assentiu quase imperceptivelmente. Para sempre, confirmou ela, e sentiu que dessa vez estava falando a verdade. Mas o que nenhum deles imaginava era que a história de Celeste estava longe de ter terminado, e que sua saída da mansão Almeida não seria tão simples quanto todos esperavam. 3 semanas se passaram desde que Celeste havia partido para Campinas, e a vida na mansão Almeida tinha encontrado um ritmo novo e harmonioso. Letícia não era mais apenas a babá, ela havia se tornado parte integral da família, participando das decisões sobre os meninos, organizando passeios nos fins de semana, até mesmo ajudando Otávio com alguns eventos sociais da empresa. O relacionamento entre eles evoluía devagar, com cuidado, como duas pessoas que haviam sido machucadas e queriam ter certeza antes de se entregarem completamente. Eram pequenos gestos que mostravam a proximidade crescente, mãos que se tocavam ao passarem o jantar, olhares que duravam mais tempo que o necessário, conversas que se estendiam até tarde, depois que os meninos dormiam. Papai está mais feliz, comentou Bruno uma manhã, enquanto Letícia penteava seus cabelos antes da escola. Ele ri mais. Gosta quando ele ri? Perguntou ela, passando o pente pelos cachinhos. Gosto. Quando a mamãe foi para o céu, ele parou de rir. A observação tocou o coração de Letícia. As crianças viam coisas simples, mas importantes. Seu papai está aprendendo a rir de novo, disse ela suavemente. Você ajudou ele? Perguntou Caio, que amarrava os sapatos devagar. Talvez, respondeu Letícia com um sorriso. A verdade era que ela também estava se curando. Pela primeira vez na vida, sentia-se verdadeiramente valorizada. Otávio apareceu na porta, já vestido para o trabalho. Prontos? Perguntou, mas seus olhos estavam em Letícia. Ela? Usava um vestido azul simples, e ele pensou que nunca havia visto mulher mais bonita.
Tia Letícia disse que hoje podemos fazer pipoca, disse Bruno. Depois da lição, acrescentou Letícia rapidamente, e somente se vocês se comportarem. Vamos, prometeu Caio. No caminho para a escola, os meninos falavam no banco de trás enquanto Otávio dirigia. Era uma cena tão natural que qualquer pessoa pensaria que eram uma família há anos. Sobre o jantar hoje à noite, começou Otávio. Ainda quer ir? Era um jantar de negócios importante. Ele havia convidado Letícia para acompanhá-lo não como funcionária, mas como sua companheira. Seria a primeira vez que apareceriam juntos publicamente. Quero, respondeu ela, embora nervosa. Só espero não fazer papel de boba. Você vai estar comigo, disse ele, pegando sua mão brevemente. E você vale mais que qualquer um deles. Depois da escola, Otávio a levou a uma boutique elegante na Oscar Freire. Não precisa, protestou ela. Tenho roupas boas. Quero que se sinta especial, disse ele, porque é isso que você é para mim. A vendedora ajudou Letícia a escolher um vestido preto elegante, mais discreto. Quando saiu do provador, Otávio ficou sem palavras. Perfeita, murmurou ele. O jantar era no hotel mais luxuoso de São Paulo. Letícia se sentiu intimidada quando entraram no salão cheio de pessoas elegantes, conversando sobre negócios milionários. Relaxe, sussurrou Otávio. Você pertence a qualquer lugar onde esteja. Comigo. Otávio a apresentou a todos como Letícia, a mulher especial na minha vida. Um título que a fez se sentir importante, mas nem todos estavam felizes. Alguns colegas de Otávio fizeram comentários sutis sobre mudanças na vida pessoal dele. Letícia percebeu as indiretas, mas Otávio não deixou passar nenhuma. Letícia tem mais sabedoria que muitas pessoas com diplomas, disse ele firmemente quando um investidor fez um comentário desagradável. O orgulho em sua voz era claro. A noite corria. Bem até Letícia ir ao banheiro e encontrar 3 mulheres comentando sobre ela. É a ex-faxineira, dizia uma. Conseguiu fisgar o Otávio Almeida. Homens viúvos são vulneráveis, comentou outra com malícia. Não vai durar. Homens como Otávio sempre voltam para mulheres do mesmo nível social. Letícia sentiu como se tivesse levado água fria. Todas as inseguranças voltaram. Talvez elas tivessem razão. Talvez ela fosse apenas uma fase na vida de Otávio. Quando voltou, estava abalada. Otávio percebeu na hora. Tudo bem? Perguntou baixinho. Ótima, mentiu ela, forçando um sorriso. No carro, a tensão era clara. Vai me contar? Perguntou Otávio. Nada, insistiu Letícia. Alguém disse algo no banheiro? Ela contou sobre os comentários das mulheres. Você acredita nelas? Perguntou Otávio, parando o carro. Acredita que é apenas uma distração? Não sei, confessou ela. Somos de mundos diferentes. Somos, concordou Otávio. Mas eu escolho o seu mundo. Escolho a simplicidade, a honestidade que você trouxe para a minha vida. E se mudar de ideia? Não vou mudar, disse ele. Você não é substituta da Bruna. Você é algo novo e especial. Eles se olharam em silêncio. Tenho medo, confessou Letícia. Medo de me entregar e descobrir que não sou o suficiente. Você é mais que suficiente, disse Otávio tocando seu rosto. Você é tudo. Ele a beijou ali no carro, sob as luzes de São Paulo. Foi um beijo que confirmou tudo, que selou promessas, que afastou dúvidas. Eu me importo muito com você, disse Otávio quando se separaram. Mais do que imaginei ser possível. Eu também, respondeu Letícia. Também me importo muito com você,
Mas no momento exato em que se beijavam, nenhum dos dois viu a figura observando de um carro estacionado na rua. Uma figura que rapidamente pegou o celular e fez uma ligação para Campinas. Celeste, sou eu, Regina. Você precisa saber. Otávio e aquela moça estão muito íntimos. Acabei de vê-los se beijando no carro. Em Campinas, Celeste desligou o telefone com as mãos tremendo. A ligação de Regina confirmava seus piores temores. Nas 3 semanas que havia passado tentando reconstruir sua vida, ela se convencera de que Otávio sentiria sua falta e perceberia que havia cometido um erro. Más notícias? Perguntou Silvia, sua irmã, entrando na sala. Celeste contou sobre a ligação, sobre o beijo que Regina havia presenciado. Talvez seja a hora de aceitar que perdeu, sugeriu Silvia gentilmente. E seguir em frente. Não posso aceitar, disse Celeste, levantando-se e caminhando nervosamente. 5 anos da minha vida naquela família. Como ele pode me descartar por uma qualquer? Você se enganou sobre os sentimentos dele, tentou Silvia. Otávio nunca deu sinais românticos, mas Celeste não queria ouvir. A dor da rejeição havia se transformado em obsessão. Na manhã seguinte, dirigiu de volta para São Paulo sem avisar ninguém. Não podia aceitar que uma faxineira simples tivesse conquistado o que ela lutara anos para conseguir. Na mansão Almeida, a manhã seguinte começou tranquila. Otávio teve que sair cedo para uma reunião importante e Letícia se ofereceu para levar os meninos à escola. Podem ir com a tia Letícia, disse Otávio, beijando a testa dos filhos. Papai volta para o almoço. Tchau, papai, disseram Bruno e Caio correndo para o carro. No caminho para a escola, eles conversaram animados sobre o aniversário de um coleguinha que aconteceria no fim de semana. Eu posso ir? Perguntou Bruno. Se o papai deixar, sim, respondeu ela. Depois de deixar os meninos na escola, Letícia voltou para casa com o coração leve. A conversa da noite anterior com Otávio havia dissipado suas inseguranças. Pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente segura no relacionamento. Entrou pela porta dos fundos, cantarolando baixinho. Foi então que a viu. Celeste estava sentada na poltrona da sala, as mãos cruzadas no colo. O olhar fixo na porta por onde Letícia acabara de entrar. Havia algo perturbador em sua postura, uma calma que não parecia natural. Celeste, disse Letícia parando na soleira da porta. O que está fazendo aqui? Pensei que estivesse em Campinas. Voltei, respondeu Celeste, com uma voz estranhamente calma. Precisava resolver umas coisas. Otávio não está? Informou Letícia, sentindo um desconforto crescente. Saiu para uma reunião. Eu sei, disse Celeste se levantando lentamente. Queria falar com você mesmo, sozinha. Havia algo no tom dela que fez Letícia ficar alerta. Falar sobre o quê? Sobre você destruir minha família, respondeu Celeste. E sua voz havia mudado completamente. O controle artificial havia sumido, revelando uma raiva profunda e perigosa. Celeste, acho melhor você ir embora, disse Letícia, tentando manter a calma. Otávio não vai gostar de saber que você entrou aqui sem permissão. Permissão? Riu Celeste amargamente. Esta é minha casa há 5 anos. Você que é a intrusa aqui. Esta não é sua casa, disse Letícia firmemente. É a casa de Otávio e dos meninos. Você sempre foi convidada, mas agora não é mais. As palavras atingiram Celeste como tapas. Como você ousa? Gritou ela. Quem você pensa que é? Sou a mulher que Otávio escolheu, respondeu Letícia, tentando chegar até o telefone. E você precisa aceitar isso. Nunca! Explodiu Celeste, bloqueando o caminho dela.
Você não passa de uma aproveitadora que se infiltrou na minha família. Sua família? Repetiu Letícia, incrédula. Celeste, você perdeu a noção da realidade. Otávio nunca foi seu. Os meninos não são seus filhos. Você criou uma fantasia na sua cabeça. Mentira, gritou Celeste, seus olhos brilhando de forma preocupante. Otávio me amava. Ele só não percebia ainda. Éramos perfeitos juntos, cuidando dos meninos, sendo uma família. Até você aparecer e destruir tudo. A voz dela estava ficando cada vez mais aguda, mais desesperada. Letícia percebeu que Celeste estava tendo algum tipo de crise. Celeste, você precisa se acalmar, disse ela gentilmente. Precisa de ajuda. Eu não preciso de ajuda, berrou Celeste. Você que precisa sair da minha vida. Celeste avançou em direção a Letícia, que recuou rapidamente. Você não entende, continuou Celeste, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu esperei tanto tempo. Cuidei deles, quando ninguém mais queria. Renunciei à minha vida por eles. Ninguém pediu para você renunciar, disse Letícia, tentando manter distância. Você tomou essas decisões sozinha. Porque eu amava, gritou Celeste. Porque achei que ele um dia ia ver o quanto eu me dediquei. Celeste, por favor, implorou Letícia, vendo que a mulher estava cada vez mais alterada. Vamos nos sentar e conversar com calma. Não há nada para conversar, explodiu Celeste. Ou você sai da vida dele, ou eu faço você sair. Foi então que Celeste pegou um vaso de cristal da mesa de centro e o ergueu ameaçadoramente. Letícia recuou mais, o coração disparando. Celeste, não faça isso, você vai se arrepender. Já me arrependo, gritou ela. Me arrependo de não ter feito isso antes. Nesse momento, a porta da frente se abriu e Otávio entrou, tendo voltado mais cedo que o previsto. O que viu o deixou chocado. Celeste no meio da sala segurando um vaso como arma e Letícia encurralada contra a parede, claramente aterrorizada. Celeste, gritou ele, o que está acontecendo aqui? Otávio, disse Celeste, se virando para ele, mas ainda segurando o vaso. Você voltou. Eu estava explicando para ela que precisa ir embora. Largue isso agora, ordenou Otávio, se aproximando cuidadosamente. E me explique o que está fazendo na minha casa. Nossa casa, corrigiu Celeste automaticamente. Esta sempre foi nossa casa. Celeste, você está doente, disse Otávio, percebendo o estado mental dela. Precisa de ajuda médica. Eu não estou doente, berrou ela, o vaso tremendo em suas mãos. Estou apaixonada. Estou lutando pela minha família. Esta não é sua família, disse Otávio firmemente. Nunca foi. Você é minha cunhada e sempre será bem-vinda como tal, mas isso que está fazendo é errado. As palavras foram como um tiro no coração de Celeste. Ela olhou do vaso em suas mãos para Otávio, depois para Letícia, e finalmente pareceu perceber o que estava fazendo. O vaso escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão, junto com os últimos pedaços de suas ilusões. Meu Deus, sussurrou ela, se dando conta da gravidade da situação. O que eu estava fazendo? Suas pernas cederam e ela caiu sentada no sofá, soluçando incontrolavelmente. O que aconteceu comigo? Otávio se aproximou de Letícia, que estava pálida e tremendo. Está machucada? Perguntou ele, examinando-a com cuidado. Não, respondeu ela ainda em choque. Ela não me tocou, mas estava assustada, completou ele, abraçando-a protetivamente.
Celeste observava a cena através das lágrimas, finalmente vendo com clareza o que havia se tornado. Otávio, disse ela com voz quebrada. Me desculpe. Não sei o que deu em mim. Eu jamais faria mal a Letícia de... Verdade. Celeste, você precisa de ajuda profissional, disse Otávio gentilmente. Vou ligar para um médico. Você não está bem. Eu sei, admitiu ela finalmente. Acho que não estou bem há muito tempo. Otávio ligou para seu médico particular, que chegou em 20 minutos acompanhado de uma psiquiatra. Após uma conversa com Celeste, eles recomendaram internação voluntária em uma clínica especializada em tratamento psiquiátrico. Não é nada grave, explicou a doutora para Otávio e Letícia. Parece ser um episódio psicótico agudo, provavelmente causado por estresse emocional extremo. Com o tratamento adequado, ela pode se recuperar completamente. Celeste aceitou a internação sem resistência. Antes de sair, se aproximou de Letícia. Me perdoe, disse ela, os olhos vermelhos, mas mais claros. Você não merecia passar por isso. Você é uma boa pessoa. Eu te perdoo, respondeu Letícia sinceramente. E torço para que você fique bem. Depois que todos saíram, Otávio e Letícia ficaram, sozinhos na sala bagunçada, ainda processando o que havia acontecido. Você está bem? Perguntou ele novamente, segurando suas mãos. Agora estou, respondeu ela. Mas foi assustador. Sinto muito, disse Otávio. Deveria ter percebido que ela não estava bem. Ninguém poderia prever isso, disse Letícia. O importante é que ela vai receber ajuda. Eles se abraçaram em silêncio, gratos por estarem seguros e juntos. O que nenhum dos dois esperava era que essa experiência traumática, em vez de afastá-los, os aproximaria ainda mais, fazendo-os perceber o quanto realmente se importavam um com o outro. Nas semanas que se seguiram ao incidente com Celeste, Otávio e Letícia se tornaram ainda mais próximos. A experiência de quase perder um ao outro havia removido as últimas barreiras entre eles. Conversavam sobre tudo agora: medos, sonhos, o futuro que queriam construir juntos. Como ela está? Perguntou Letícia numa tarde quando Otávio voltou de visitar Celeste na clínica. Melhor, respondeu ele, sentando-se ao lado dela no sofá. Os médicos dizem que o tratamento está funcionando. Ela parece mais ela mesma. Fico feliz, disse Letícia sinceramente. Sei que vocês têm história juntos. Temos, concordou Otávio. Mas também sei que ela precisa construir sua própria vida, longe da nossa família. A clareza com que ele falava sobre limites familiares mostrava como havia amadurecido. Os meninos haviam notado a mudança no relacionamento dos adultos. Vocês estão diferentes, comentou Bruno durante o jantar. Como assim? Perguntou Otávio. Mais juntinhos, explicou Caio, fazendo Letícia rir. Ficam olhando um para o outro. É porque a gente gosta muito um do outro, explicou Letícia. Mas vocês vão casar? Perguntou Bruno diretamente. A pergunta pegou ambos de surpresa, mas desta vez Otávio não hesitou. Não. A gente quer falar uma coisa com vocês, disse ele olhando para Letícia, que assentiu. Querem que a tia Letícia vire nossa família para... sempre? Os meninos se entreolharam e depois explodiram em alegria. Sério? Gritou Caio. Ela vai ser nossa mãe? Se vocês quiserem, respondeu Letícia emocionada. Queremos, responderam em coro, se jogando para abraçá-la. Naquela noite, depois que os meninos dormiram,
Otávio e Letícia conversaram sobre planos concretos. Não quero nada grande, disse ela. Uma cerimônia simples, só família e amigos próximos. O que você quiser, concordou ele. Só quero que seja nosso. E depois? Perguntou ela. Depois construímos nossa família, respondeu Otávio, beijando sua testa. Talvez um irmãozinho ou irmãzinha para os meninos. Letícia sorriu, imaginando um bebê correndo pelo jardim, atrás dos irmãos mais velhos. 3 meses depois, eles se casaram numa cerimônia pequena e íntima na própria mansão, no jardim onde haviam plantado as primeiras flores juntos. A avó Neuza estava na primeira fila, chorando de emoção. Bruno e Caio foram os págenes, levando as alianças com seriedade de adultos pequenos. Letícia usava um vestido simples de renda branca, escolhido pelo conforto. Otávio estava elegante num terno azul marinho, mas o que realmente o deixava radiante era o sorriso que não conseguia tirar do rosto. Quando o juiz perguntou se aceitavam um ao outro, ambos responderam com convicção profunda. Agora podem se beijar, anunciou o juiz. Quando se beijaram, os meninos aplaudiram mais alto que todos. Agora é de verdade, gritou Bruno. A tia Letícia é nossa mãe. A espontaneidade arrancou risos de todos. A festa foi pequena, mas alegre, com música clássica tocando baixinho e brigadeiros feitos pela avó Neuza. Não havia ostentação, apenas pessoas que se amavam celebrando um novo começo. A avó de Letícia dançou com Otávio, sussurrando: "Cuide bem da minha menina. Vou cuidar dela como o tesouro que ela é", prometeu ele. E a avó soube que estava falando sério. Durante toda a noite, Otávio não tirou os olhos de Letícia, querendo memorizar cada momento daquela felicidade. 6 meses depois do casamento, numa manhã de verão, Letícia acordou se sentindo estranha. Correu para o banheiro e vomitou o café da manhã que havia acabado de tomar. Otávio apareceu na porta, preocupado. "Está doente?" perguntou ele, segurando seus cabelos para trás. "Não sei", respondeu ela, mas ambos já suspeitavam do que poderia ser. Acho que pode ser." "Sério?" perguntou Otávio, mal conseguindo conter a esperança na voz. "Vamos descobrir", disse ela, sorrindo através do enjoo. O teste de gravidez confirmou que seus corações já sabiam. Estava esperando o primeiro filho do casamento. "Como vamos contar para os meninos?" perguntou Otávio, abraçando-a por trás na cozinha. "Naturalmente", respondeu ela. "Eles vão ficar felizes." E estavam certos. Quando contaram durante o jantar, Bruno e Caio ficaram eufóricos. "Um bebê?" perguntou Caio com olhos brilhando. "Vou ensinar bola para ele", disse Bruno. "E se for menina?" perguntou Letícia. "Vou também", respondeu Bruno sem hesitar, fazendo todos rirem. A gravidez transcorreu tranquilamente. Letícia continuou cuidando dos meninos e ajudando Otávio com o trabalho social da empresa até o 7º mês. Celeste soube da notícia através de conhecidos mútuos e enviou um cartão simples. "Felicidades para a família. Estou bem e em paz." Valentina Almeida nasceu numa manhã de primavera com cabelos escuros como a mãe e olhos claros como o pai. Bruno e Caio a receberam como um presente especial. "Ela é tão pequenininha", sussurrou Bruno, tocando a mãozinha da irmã. "E cheira gostoso", completou Caio. Otávio segurou a filha nos braços e sentiu seu coração se expandir ainda mais.
Não imaginava que fosse possível amar tanto, depois de já amar tanto Letícia e os meninos. Obrigado, sussurrou para Letícia, por completar nossa família. Obrigada a você, respondeu ela, por me dar a família que sempre sonhei. Olharam para os meninos que observavam a irmãzinha com fascínio, e ambos souberam que haviam encontrado sua felicidade verdadeira. 2 anos depois do nascimento de Valentina, a família Almeida havia encontrado seu equilíbrio perfeito. A menina crescia cercada pelo amor dos pais e dos irmãos mais velhos que a protegiam como pequenos guardiões. Bruno e Caio, agora com 8 anos, eram crianças confiantes e felizes. Mamãe, Valentina quer brincar com a gente no jardim, disse Caio numa tarde de domingo, carregando a irmãzinha de 2 anos que ria e estendia os bracinhos para Letícia. Pode? Perguntou Bruno. Claro, mas cuidado com ela, respondeu Letícia, beijando a testa da filha. A vida com 3 filhos trouxe novos desafios e alegrias. A casa ficou mais barulhenta, mais bagunçada, mas também mais cheia de vida. Valentina crescia falando as primeiras palavras, sempre cercada por vozes amorosas que a incentivavam. Papai! Gritou Valentina quando viu Otávio chegando do trabalho, correndo com as perninhas curtas em sua direção. Ele a pegou no colo, girando com ela até ela rir gostoso. Como está minha princesinha? Perguntou fazendo cócegas em sua barriguinha. Letícia observava a cena da varanda, o coração transbordando de gratidão. Havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas uma família completa que a amava incondicionalmente. Otávio se aproximou, ainda com Valentina no colo. Em que está pensando? Perguntou ele, passando o braço livre ao redor dela. Em como somos sortudos, respondeu ela, encostando a cabeça em seu ombro. Em como nossa família é perfeita do jeito que é. Lembra quando plantamos nossas primeiras flores aqui? Perguntou Otávio, olhando para o jardim onde os meninos brincavam. Lembro, disse Letícia. Você disse que era preciso ter paciência para ver as coisas crescerem. E estávamos certos. Olha como crescemos. A avó Neuza visitava frequentemente e adorava contar histórias para Valentina. Sua mamãe sempre foi especial, dizia para a menina. Sempre soube que ela encontraria sua família de verdade. Vovó, conta da mamãe salvando os meninos? Pedia Valentina, que nunca se cansava da história. Era uma história que havia se tornado lenda na família. O dia em que uma faxineira corajosa salvou 2 meninos e acabou salvando toda uma família. Celeste havia se recuperado completamente e morava agora em Campinas, trabalhando como voluntária numa ONG que ajudava mulheres em situação de vulnerabilidade. Visitava ocasionalmente, sempre educada e respeitosa, feliz por ver a família prosperar. Como ela está? Perguntava Letícia, sempre que Otávio voltava de algum encontro casual com a ex-cunhada. Bem, respondia ele, parece ter encontrado seu propósito ajudando outras pessoas. Fico feliz por ela, dizia Letícia sinceramente. A empresa? A Almeida continuou prosperando, mas agora com foco maior em responsabilidade social. Letícia havia convencido Otávio a investir em projetos comunitários, criando oportunidades para pessoas de origem humilde. Dinheiro só tem valor quando é usado para fazer o bem, ela sempre dizia. Quando as pessoas perguntavam a Letícia qual era o segredo de sua felicidade, ela sempre respondia: nunca desisti de acreditar no amor verdadeiro mesmo quando parecia impossível, e aprendi que às vezes precisamos lutar pelo que queremos. Otávio completava. E eu aprendi que confiar não é ausência de medo, é escolher amar apesar do medo.
Letícia me ensinou que o amor verdadeiro vale qualquer risco. Naquelas noites, quando colocavam as crianças para dormir, Otávio e Letícia às vezes se olhavam e se davam conta de como o destino havia trabalhado de forma misteriosa. Se não tivessem passado por todas aquelas dificuldades, talvez nunca tivessem aprendido a valorizar verdadeiramente o amor que tinham. Às vezes, as pessoas precisam quase perder algo para aprender seu valor, dizia Letícia. Nós quase perdemos nosso amor, mas no final isso nos tornou mais fortes. A história de Otávio e Letícia é a prova de que o amor pode superar diferenças sociais, medos do passado e tentativas de sabotagem. Mostrava que quando duas pessoas são feitas uma para a outra, nenhum obstáculo é grande demais. E assim, na cidade de São Paulo, numa mansão cercada de jardins floridos, vivia uma família que havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor, união e felicidade compartilhada. Uma família que havia descoberto que os melhores tesouros da vida vêm do coração. Essa história tocou seu coração? Então se inscreva no canal, deixe seu gostei aqui embaixo e compartilhe com alguém que precisa acreditar que milagres podem acontecer nos momentos mais difíceis. Comente também qual parte mais te emocionou. Que nota você daria? Sua interação ajuda outras pessoas a encontrarem histórias como essa, que mostram que a bondade ainda existe no mundo. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte dessa família linda que se formou aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima história que vai aquecer seu coração. Legendas pela comunidade amara.org